estamos aqui no segundo bloco do Café dos Polos EAD Unifanol, Dom Luiz e Austin Soares, continuando o nosso bate-papo com Mário Gurjão sobre inovação. Aqui no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho de inovação e empreendedorismo. Mas se você não teve a oportunidade de assistir o bloco anterior, está tudo gravado aqui no nosso canal do YouTube. Dá uma olhadinha, porque o tema foi bem legal. A gente pôde entender melhor o que realmente é inovação e qual é a diferença entre inovação e transformação digital. Porque se a gente não entender isso, um vem depois do outro, e aí a gente pode não conseguir ter o sucesso. E agora eu vou voltar a palavra para o Mário Gurjão. Mário, seja bem-vindo ao segundo bloco dos Cafés dos Polos EAD Unifanol, Dom Luiz e Austin Soares. É um prazer tê-lo aqui novamente. Prazer é meu, Ana. Vamos juntos. Olha, a gente está vendo sobre inovação, tivemos uma explanação sua brilhante sobre os conceitos, mas agora, um pequeno negócio, né? Porque esse pequeno negócio, pequeno empreendedor que está aqui às vezes nos escutando, ou que tem sempre algum empreendedor na família, a gente quer dar dicas, né? Por onde ele começa esse processo de inovar, porque às vezes se pensa inovar só para os grandes, e eu acredito que todos nós podemos e temos que inovar para sobreviver esse mercado. Perfeitamente. Olha só, tecnicamente a inovação ela acontece em 3 esferas, né? Que a gente chama as inovações de produto, né? Ou seja, quando eu faço um produto ou um serviço e ofereço aquilo ao mercado, uma coisa que até então ninguém tinha pensado em fazer, né? Uma inovação em processos, né? Ou seja, quando eu faço melhor o que eu já fazia determinada coisa, já fazia um determinado serviço, mas agora eu ofereço aquele serviço com outra roupagem, de uma outra forma, proporcionando uma outra experiência. Então, eu tenho aí uma inovação de processo, né? Eu me adequei para poder oferecer isso de maneira mais rápida, ou uma inovação no modelo de negócio, que é uma inovação, vamos dizer, mais abrangente, e que costuma dar mais trabalho à concorrência, eu diria assim, né? Porque quando a gente inova no modelo de negócio, a gente tem refletido bastante sobre os modelos de negócio já existentes e pensa uma maneira de entrar nesse mercado de uma forma diferente. E aí, evidentemente, tem uma maior vantagem competitiva. Então, você me perguntou sobre por onde começar, né? Exatamente. Principalmente o pequeno. Eu falei ali rapidamente no bloco anterior, Ana, dessa questão do preconceito em relação à inovação, e junto com o preconceito vem essa compreensão, muitas vezes errônea, de que inovar é uma coisa muito cara, inovar é inacessível, inovar é para os grandes, para os enormes, né? Mas é sempre bom lembrar que essas grandes empresas hoje que dominam o ranking mundial, né, se a gente pegar aí as 10 maiores empresas, quase todas, se não todas, começaram um dia pequenas, né? A gente não pode esquecer disso. Um exemplo clássico, o Facebook começou dentro de uma universidade com um propósito até diferente, que era interligar os alunos, né? E não tinha a menor pretensão de chegar onde chegou, né? Um gigante aí da tecnologia. E tantos outros produtos que a gente utiliza no dia a dia. Então, assim, eu acho que, primeiro, tem um processo aí que é um processo de comportamento, que quem deseja inovar precisa dessa inquietude, precisa ser um buscador, né? Precisa estar inconformado com algumas coisas, né? O olhar atento é o olhar que encontra problema, né? E os problemas, também chamados de desafios, eles são a mola mestra, a alavanca da inovação. Porque não há sentido, a gente só inova onde tem problema para resolver. E quanto maior a bronca, melhor para inovar. Então, eu diria assim que a primeira questão passa por aí, passa pelo desejo de fazer as coisas diferentes.
Não sei se você concorda. Olha, eu estou plenamente de acordo. Eu estou aqui só refletindo para o meu dia a dia aqui dos polos, entendeu? Porque realmente a gente está buscando trabalhar com o ensino à distância de uma forma em que ele fica personalizado, e aí ele é muito mais próximo do que o ensino presencial. E para que isso possa acontecer, você falou aí da questão dos processos, né? Da forma de estar junto do aluno. Então, a gente tem cafés virtuais, produz conhecimento, está sempre buscando, criando outros projetos para o aluno se engajar, para que ele entenda que nós estamos ao lado dele nessa caminhada. Mas a atitude, ela sempre é o diferencial. É por isso que a educação digital, ela é tão inovadora, porque ela inverteu os papéis. Não é o professor e o aluno escutando, agora é o aluno com atitude. Ele vai tendo acesso e ele vai trocando ideias, tendo um tutor para tirar, que aqui no nosso método a gente tem um tutor que eventualmente estará presencial, né? Depende do que o aluno preferir, nos polos, para trocar essa ideia, para tirar as suas dúvidas. Mas sempre o aluno tem que ser o protagonista. E no processo de aprendizagem, o que não estava casando antes é porque o aluno tem que ser o protagonista, mas quem estava sendo protagonista era o professor. E agora houve uma inversão. E é essa inversão que faz você aprender mais rápido, mas só com curiosidade. Então, assim, inquietude, a curiosidade, a vontade de fazer diferente. Eu realmente concordo que esse é o primeiro passo. Só que às vezes eu vejo pessoas com esse perfil e me pergunto, por que que ela não dá o salto? Aonde está travando? Aí eu me lembrei aqui que você é mentor também. Às vezes você pode ter um mentor e isso acelerar, não é verdade? Sim, sem dúvida. A mentoria, ela é um processo assim que ela pode gerar resultados no curto prazo bastante significativos, porque às vezes as pessoas elas estão precisando de um empurrão, elas estão precisando de alguém que possa incentivá-las, com quem elas possam conversar, que acredite nas ideias, né? Ou que também seja sincero quando essas ideias precisarem de um maior e um melhor aprofundamento, né? Também ser mentor não é concordar com o mentorado em tudo, né? Muito antes, pelo contrário, né? Você é ali uma pessoa que já tem um pouco mais de experiência e que pode colaborar. É preciso também haver muita empatia na relação entre mentor e mentorado, que é uma relação alicerçada em confiança, né? O mentor nada mais é do que um conselheiro, um aconselhador qualificado e que vai acompanhar, né? E aí é uma questão do tipo de relação que vai ser estabelecida entre os dois, né? Por curto prazo, de maneira pontual, ou de mais longo prazo, até que essa ideia ela possa, de fato, ir para o mercado, né? Então, existe isso. Agora, de fato, você estava falando aqui da educação, a educação é um dos setores que eu acho que mais teve que se adaptar num curto espaço de tempo, porque é um produto de uso continuado. Então, quando a gente está num curso, seja de graduação, numa especialização, a gente está ali durante muito tempo, né? Existe uma fidelização daquela relação durante muito tempo, quase que diariamente ou diariamente, em contato com nessa relação ofertante, né, e demandante aí dos conteúdos. E, de fato, assim, durante muito tempo, foi um processo mais passivo do ponto de vista do aluno, né? Os professores, eles jogavam o conteúdo e o aluno recebia aquilo. Hoje, o aluno, ele é também um produtor de conteúdo, ele precisa ser um protagonista, ele precisa trocar, assim como o professor também precisa ter a humildade de saber que ele é um facilitador nesse processo de educação, né? E que ele não tem obrigação, na velocidade em que o mundo anda e na quantidade de informações que produz, a dar respostas prontas, né? Ele tem o direito de pesquisar
e não pode brigar com esse mar de bytes aí e de dados que existem no mundo, né? Então, a gente precisa mudar essa relação, e aí as instituições educacionais que conseguiram perceber isso, que melhoraram seus processos, que investiram em equipamento, que passaram a ter essa visão, elas vão crescer, estão crescendo, né? A perspectiva é muito boa nessa área educacional. No entanto, se você insistir em achar que os processos vão ser todos ali alicerçados no ambiente físico, aí eu acho que a gente pode vir a ter um problema. As empresas que insistirem em ofertar conhecimento no ambiente físico, porque esse mundo híbrido aí, ele veio para ficar, essa relação entre o físico e o digital. É bacana você uma instituição de ensino, é show, mas às vezes você produz mais ficando em casa, está mais concentrado em casa, aprendeu a lidar dentro desse contexto, e portanto, as empresas e as empresas de educação, mais ainda, estão ressignificando esse conceito de espaço, né? Isso mesmo. Agora eu queria que a gente voltasse para os passos, porque a gente falou desse primeiro passo, da atitude, da curiosidade, a gente trouxe esse exemplo aqui da educação para deixar todo mundo claro como acontece essa inovação. Falamos da mentoria, porque eu realmente acredito na importância do mentor, né? Eu já tive vários mentores na minha carreira profissional e eu vejo realmente como você consegue acelerar um processo. Mas depois de tudo isso, qual seria o próximo passo para colocar as ideias são boas em prática? É essa Então, atitude vamos do lá. segundo passo. Tá, então vamos lá, tá vendo? Foi bom você ter me trazido para os trilhos de novo, porque eu rapidamente posso ir para o acostamento, né? A gente vai começando a conversar e já está no outro tema. Mas, assim, existem dois tipos de situação, existem muitas, mas eu vou ilustrar aqui duas situações. Uma de quem tem um negócio e quer inovar, e outra de quem não tem um negócio e quer empreender, né? Eu acho que para as duas situações, a primeira recomendação é uma maior interação dessa pessoa interessada com o que a gente chama de ecossistema local de inovação, né? O Ceará, ele mudou bastante nos últimos anos, diria principalmente aí nos últimos 5 anos, a gente deu um salto imenso. Temos aí uma garotada aí que já saiu do Ceará, que já está com a operação em outros estados, que já ganhou o mundo, que já foi investido, e que um dia começou como as grandes bandas de rock começaram numa garagem, né? Então, era o eu keep ali, depois foi chegando outro colega, depois outro, mas a ideia era boa, né? Às vezes a ideia nem é a mais original, Ana, é muito comum, a ideia é descartada, e aí acontece o que a gente chama de pivotar, foi mudado, a ideia foi percebido na jornada que o bacana mesmo era ir por outro caminho, e aí aquele caminho deu certo. Então, existem metodologias, né? Existem profissionais, existem empresas, o ecossistema tem vários atores, existem as incubadoras, existem as aceleradoras, existem as venture builders, existem os fundos de investimento, existem os hubs de inovação, os mentores, os consultores. Então, eu acho que, sim, para cada situação existe uma forma de agir, né? Então, no caso das pessoas que têm uma ideia, a primeira coisa que elas precisam fazer é errar muito rápido. Elas precisam errar rápido para corrigir rápido, né? Esse é o maior conselho que eu acho que, se conselho realmente é bom e a gente pode dar, é isso. Vejo muita gente ainda apegado à ideia, com aquela ideia, guardando numa gaveta, para quando, né? Enquanto a gente está aqui, tem bilhões de chineses pensando. Então, a gente tem que pegar nossa ideia, se aproximar rapidamente de quem pode dizer se aquela ideia tem futuro ou não, e estruturar uma metodologia que vai transformar aquela ideia num modelo de negócio e vai validar o modelo de negócio, vai para o mercado testar, porque quem diz se mercado é bom é cliente. Tem gente disposto a pagar pelo que você achou que era bom? Tem. Então, a sua ideia é boa, tá? Se você... Não adianta a gente achar que tem a melhor ideia do mundo e ninguém querê-la, né? E a outra é a situação de quem já tem uma empresa, por mais que seja uma empresa pequenininha, e deseja inovar,
né? Se aproximar de pessoas que tenham conhecimento, de especialistas que possam estar aí revendo, redesenhando esse modelo de negócio, ajudando essa pessoa a pensar em outras possibilidades, né? Eu costumo sempre dizer, se todo mundo for fazer a mesma coisa, sabe, aqui tem regiões aqui no Ceará teve a época da paleta mexicana, todo mundo vendia paleta mexicana, depois a moda do açaí, todo mundo coloca coisa de açaí, não dá certo, tá certo? Principalmente porque são negócios que não alavancam, são negócios que não são baseados em tecnologia. Então, é preciso que essa garotada aí, principalmente, abra os horizontes, né? Passe a pensar maior, conheça um pouco do que está acontecendo, para rever os seus próprios modelos de negócio, né? E não investir naquilo que não tem tanto potencial assim para crescer. Olha, Mário, que espetáculo! E eu queria só, aqui que estamos chegando ao final do nosso segundo bloco, dizer que eu acho que esse bloco superou todas as expectativas, porque a gente não sai, não, a gente tem que dar exemplos, a gente tem que trazer o que a gente está colocando aqui para cases, e aí você fechou com chave de ouro, né? Porque na hora em que você está colocando esses dois exemplos muito claros de quem está no caminho para empreender e para aquele que já está empreendendo e precisa de apoio, de ajuda. Então, a gente não pode achar que está tudo bem. E essa questão da inovação, ela não tem fim, ela só tem o começo. E a gente nunca vai parar. E ainda bem que ainda tem mais um bloco com ele, viu, gente? Quem está aqui, né? Se não deu tempo para assistir todo, salva, grava, compartilha e a gente ainda vai ter o nosso terceiro bloco com o Mário Gurjão, falando desse tema apaixonante que é a inovação. Uma coisa eu lhe digo, Mário, quando a gente fala com alguém que é apaixonado, a gente sente a empolgação, e essa empolgação faz a diferença. Eu tenho certeza que quem estiver aqui assistindo, esse nosso bate-papo vai sair com a cabeça fervilhando, querendo ter ideias maravilhosas e o melhor, colocando em prática, né? Um É isso aí, abraço grande e já já estamos no terceiro bloco, viu? Um beijo, até já. obrigada. Até já. Obrigado.